Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro Imprensa, de volta, um projeto do Cannabis Monitor de entrevista com jornalistas brasileiros especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Bom, eu sou a Ingrid Rodrigues, estou nessa nova temporada do Maconhômetro Imprensa e para quem ainda não me conhece, eu sou a mãe do Bernardo, ativista, poeta, MC, jornalista e comunicadora social. Sou criadora do Comunicannabis Clube, acolhedora, terapeuta canábica e comunicação da Associação Flor da Vida há 2 anos, sou conselheira do Instituto Terapeutas Canábicos, integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Vamos ter uma boa conversa com jornalistas que estão nessa frente de comunicar aos brasileiros sobre o que acontece no universo da maconha no Brasil e no mundo. A ideia é saber como eles pautam, produzem e apuram notícias, reportagens sobre esse tema que é tão complexo e tão repleto de disputas de interesses e narrativas conflitantes. Chamamos para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados e também jornalistas independentes. E o que a gente quer ganhar com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Quem são as pessoas que escrevem, reportam, apuram e analisam as notícias que consumimos sobre esse tema? Queremos que eles nos digam o que pensam, qual a leitura que estão fazendo nesse momento da maconha, suas expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão. Vamos falar sobre as suas trajetórias nesse corre do jornalismo canábico, as referências na área e como é, esse universo verde da erva. Vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a jornalista Anita Krepp, que ela é jornalista multimídia, escreve mídia sobre cannabis e psicodélicos também. Atualmente ela é colunista no Poder 360, repórter especial no Estadão, fundadora da newsletter Cannabis Hoje, também colabora com o Globo, É o País, Revista Piauí, Forbes, Infomoney e mais. E ainda faz atuação como produtora de projetos audiovisuais. Deu para ver aí um pouco do currículo da moça, né? Mas vamos deixar que a Anita fale um pouco para a gente também sobre como que é essa trajetória dela, o que levou a estar aqui hoje trabalhando com cannabis e se apresentar para a gente um pouco. Seja muito bem-vinda, Anita. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Ingrid. Oi, pessoal. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e bora de papo. Então, Anita, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional mesmo. O que te levou especificamente ao jornalismo canábico? Como que foi esse início, o gatilho para você entrar nesse nicho? Então, eu comecei minha trajetória já diretamente na Folha de São Paulo, antes mesmo de concluir a universidade, que eu fiz pelo ProUni, com bolsa integral no Mackenzie. Viva Lula, papai Lula. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, então, importante ressaltar. Minha trajetória foi no jornalismo tradicional, passando por diversas editorias, então, desde economia, cultura, social também, fiz parte da coluna da Mônica Bergamo, depois cidades, turismo, gastronomia. Passei pela Folha, depois comecei a colaborar com vários meios quando estive em Londres, né? Fui para Londres passar 1 ano para aprender inglês e foi aí que eu peguei essa coisa de colaboradora mesmo, né? De entender como oferecer pauta, com quem falar, e como produzir isso, assim, da minha cabeça, né? Porque já não tinha um chefe me falando o que fazer. E aí, bom, tem uma longa história de vida pessoal, até que eu cheguei e descobri que eu tinha direito à cidadania italiana, vim tirar a cidadania na Itália e fui para Barcelona. Em Barcelona, eu deixei um pouco de lado a coisa do jornalismo, inclusive porque já no segundo dia que eu cheguei em Barcelona, eu fui visitar um coffee shop e me apaixonei pelo ambiente, fiquei assim, realmente isso existe? Como assim? E pedi para trabalhar nesse coffee shop. Então, meu primeiro trampo em Barcelona já foi como budtender, e eu fiquei uns meses lá e deixei o jornalismo de lado, porque nesse momento, né, eu não via ainda o jornalismo canábico como uma possibilidade e todo o resto que eu tinha experimentado no jornalismo já não me satisfazia. Então, até comecei a pensar, né, o que eu vou fazer da minha vida. Foi aí que eu comecei a me envolver também com produção audiovisual, que eu gostava mais dessa coisa de gravar mesmo, de ser videógrafa. Acho que videógrafa é espanhol, né, mas de ser camera woman. E aí, chegando na cannabis, o que aconteceu? Em 2018, eu passei por uma série de questões pessoais aí que me levaram a ter uma série de crises de pânico. E aí, nessa crise de pânico, eu cheguei aí pro psiquiatra, que já de cara me receitou um remédio controlado, né, o escitalopram,
E aí, nesse momento, eu falei, não, peraí, antes de começar com esse citalopram, deixa eu ver quais são as possibilidades, né? O que eu posso fazer para melhorar, de repente, tentar melhorar por mim mesma? Ou com a ajuda de outra coisa que não fosse tão forte assim. E aí foi que eu cheguei em 3 que para mim foram soluções. Yoga, todos os dias. Passiflora, que é a famosa maracujina. Então, sei lá, se me dava um ataque ali, eu já usava a passiflora. E o CBD, finalmente o CBD. E, cara, depois de 6 meses, essas crises já estavam controladas. E eu falei, não, peraí, que eu preciso dizer. Eu já estava contando para todo mundo, né, do meu entorno, da minha experiência com CBD. E então eu falei, não, pera, acho que dá para juntar a minha expertise em jornalismo com essa nova, né, essa redescoberta da cannabis. E aí falei, não, bora lá fazer isso aí. Que legal, mano. A sua trajetória é muito interessante. Inclusive, pesquisando sobre você e vendo o seu trabalho, eu achei muito curioso que você tem uma pegada muito dos psicodélicos, né, dos enteógenos, e escreve para grandes mídias também. Então, a gente vai aos poucos aqui na nossa conversa trazer um pouco desse paradoxo, assim. E aí eu queria que você me dissesse essa questão mesmo dos desafios de fazer jornalismo sobre esse tema. E quais as diferenças do jornalismo convencional e do jornalismo de cannabis em geral, assim. O que você pode observar que tem enquanto entrave para o jornalismo canábico que você não enxerga em outras matérias que você escreve? Então, na verdade, assim, tem uma coisa, os editores, né, das mídias tradicionais, sobretudo, eles sempre querem um segundo, o outro lado, né, o chamado outro lado. Então, as duas faces da moeda. Então, quando eu chego com uma reportagem de cannabis, é muito comum do editor falar assim, cara, mas isso daqui tá muito pró cannabis, isso daqui não tem outro lado. Onde é que estão aqui os riscos? Onde é que estão as coisas? Eu falo, mas gente, assim, eu tô reportando o que tá acontecendo, eu tô reportando a realidade. A realidade é essa, né? A realidade é que aquilo que a gente estava acostumado a escutar, de que cannabis queima neurônio, na verdade, não. Na verdade, ela propicia a neurogênese, né? Então, é mais assim, essa coisa de conversar mesmo com os editores e com os veículos, de dizer, ó, gente, tudo isso que vocês aprenderam e que a gente aprendeu era mentira, era tabu, era preconceito. Então, a cannabis parece essa maravilha porque provavelmente essa maravilha. A gente vai vendo e vai evoluindo com os estudos que vão saindo. Mas até aqui tem sido realmente uma maravilha na vida das pessoas que precisam e a ciência está apoiando essas respostas. Então, acho que o maior desafio tem sido esse, assim, de dizer, cara, o jornalismo de cannabis é algo novo, não dá para ser tratado como um jornalismo, sei lá, tô falando do lucro de um banco e aí a gente tem que trazer um outro lado. E você sente, por exemplo, que o jornalismo da cannabis que você coloca enquanto um jornalismo que tem muito pró, ele também tenha muito de ativismo dentro disso, porque ao mesmo tempo que é pró, você coloca essa necessidade de ressignificar isso, né, para as pessoas e trazer o jornalismo qualificado hoje em dia, sim ser um pouco ativista, porque o contexto que a gente está inserido está repleto de injustiças, de mazelas sociais que foram causadas por uma ignorância de uma proibição muito racista, né, que traz até hoje para nós extremos em questão de morte, em questão de guerra, em questão de acesso. E o que eu queria que você trouxesse para a gente também é um pouco desse desafio, por exemplo, de fazer uma newsletter, né, sobre cannabis. E como que são as suas referências para poder fazer com que isso fique qualificado e não estereotipado? Como você faz para fazer essa mesclagem? Então, é difícil, né? Porque o fato de eu ter escolhido falar sobre o tema já é um tipo de ativismo, né? Só que ao mesmo tempo tem que manter aquela distância de, sei lá, por exemplo, você citou a newsletter, né? Na newsletter eu dou notícias não só pró-cannabis. Então, quando sai um estudo falando que, sei lá, tem os animais de estimação na Califórnia estão sofrendo com intoxicação de cannabis depois da legalização, isso tem que ser falado, porque isso também é uma forma de educar e aí a gente ia aprender, então, a não deixar os bichinhos
perto, né? Não deixar a cannabis perto dos bichinhos, porque é um perigo que eles possam consumir, assim como as crianças. Se tem um estudo que fala sobre... eu já publiquei na newsletter tanto estudo que fala positivamente sobre o uso da cannabis durante a gravidez, por exemplo, e também pesquisa que fala que não, que pode deixar o feto, né, o recém-nascido ansioso, agitado. Então, eu dou todas essas pesquisas, né? Acho que o critério é pegar de fontes confiáveis, né? Então, na seleção da newsletter, eu pego de publicações confiáveis e coloco ali, de repente, com se eu consigo fazer alguma conexão com uma notícia recente do Brasil ou com alguma coisa que todo mundo, uma experiência que todo mundo já viveu, eu trago isso também para ficar mais palpável. Mas o lance do ativismo é complicado realmente porque, como jornalista, eu tenho que tomar esse cuidado, mas como uma cannabis lover, eu fico muito empolgada também, né? Assim, quando eu tô ali apurando a matéria, qualquer pessoa que tá perto de mim, eu fico, cara, você não vai acreditar. Olha isso, olha a cannabis fazendo tal coisa, né? Ou então, sei lá, esses dias eu dei uma notícia sobre o fundador da Golded, que ele é ex-veterano de guerra, e ele se trata com psicodélicos, né? E aí, eu não sabia disso. Então, quando eu descobri, eu comecei a contar pra todo mundo, gente, vocês não vão acreditar, o cara da Golded também tá nessa, e para ele também serviu, e que massa que tem gente nessas instâncias de poder percebendo isso, porque para ajudar. A minha função, e o que eu quero fazer, na verdade, é trazer toda a informação e acabar com qualquer tipo de tabu ou com qualquer... Eu não gosto de véu, né, na frente. Então eu quero tirar isso e falar positivamente, quando seja o caso, negativamente, ou a verdade, que seja um pouco mais negativa, mas que a gente possa trazer o que está acontecendo de fato. Essa é a minha principal preocupação. Ótimo, que legal que você conseguiu juntar as duas perguntas numa resposta também. Muito massa, Anitta. E eu também queria que você contasse para a gente um pouco, justamente dessa sua experiência, né, nas redes maiores, como o Poder 360, o El País, o Estadão, o Globo. Como que você faz para não reforçar uma linguagem que reproduza preconceitos estruturais e estereótipos negativos? E quais os cuidados necessários mais específicos dessas redes menores, né? A gente sabe que o Globo, recentemente, soltou um editorial se posicionando a favor da descriminalização pelo STF, né? Pressionando por esse julgamento da RE 635659. Você sente, por exemplo, no seu caso, que é diferente escrever para a Forbes e para a Piauí? E quais seriam essas diferenças, assim? Quais entraves que você já percebeu que nesses veículos grandes acaba tendo que em outros não tem? Então, cada veículo é diferente em si, cada um tem uma maneira de trabalhar. Tem veículo que edita muito as minhas matérias, tem veículo que publica tal qual eu mandei. Normalmente eles têm que cortar, porque eu escrevo pra caralho, então essa é uma questão também. Na hora de cortar, algumas vezes deixaram coisas importantes de fora, porque é isso, né? Eu tô fora da redação, eu tô colaborando. Agora, como eu cheguei neles, né? Assim, foi com a cara e com a coragem. Quando eu decidi que eu comecei a newsletter e falei, tá, com a newsletter bacana, mas eu quero chegar a mais pessoas, quero chegar ao grande público. E foi aí que eu falei, não, pera, eu vou então conversar com os meios que já estão aí, já tem seu espaço garantido e vou tentar. E o primeiro meio que me abriu as portas foi o Poder 360, que é do jornalista Fernando Rodrigues, com a Mariângela Galucci. E eu cheguei a trabalhar com o Fernando na Folha, né? Mas ele, claro, sempre como um repórter especial, fodão, e eu ali, chão de fábrica. Mas eles são interessados, né, em escutar, em ver o que está acontecendo. Então, ele falou, não, vamos trocar ideia sobre isso. E aí eu falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Tem poucos ainda veículos no Brasil que tem espaço para cannabis. Tem a Folha, nesse momento tinha a Folha e a Veja dos grandes veículos, né, novamente. E ele falou, não, bora lá. Aí a gente começou com um texto por mês, depois aumentou para 2, um a cada 15 dias. E agora a gente está aí cozinhando novidades também, porque é isso, eles veem que o público, né, a audiência está interessada em ler também sobre cannabis, tem uma devolutiva interessante. E, bom, em outros veículos, assim, eu falei com absolutamente todos os veículos, todos.
Forbes, BBC, o El País. Na época, o El País também tinha me contratado como colunista, mas logo em seguida receberam a notícia de que a operação no Brasil ia ser fechada, então já não rolou, mas quem estava à frente era a Carla Jimenez, né, do El País, e ela também é outra pessoa, outra jornalista com muitos anos de experiência, que também está muito ligada no que está acontecendo no mundo, e que a gente precisa falar de questões LGBT, de questões canábicas, de questões de raça, que não foram faladas por muito tempo, né? Então, tem veículos mais abertos para esse tipo de discussão e veículos mais completamente fechados, né? Então, tipo, a BBC falou, não, nem pensar. O UOL também falou, não é o momento da gente colocar uma pessoa para cobrir esse assunto, porque esse assunto para a gente ainda não é tão importante. E aí tem outros que são mais híbridos, né? Tipo a Forbes. A gente não tem esse espaço aqui ainda para falar de cannabis, até porque a Forbes gringa tem, acho que vários, no mínimo 2 jornalistas cobrindo isso, então eles vão lá e traduzem e publicam na Forbes do Brasil. Mas eles têm interesse de, a cada quanto, eles me chamam e falam, agora você tem aí alguma pautinha sobre cannabis? A gente tem espaço aqui. Aí eu vou e já mando a pauta, a sugestão para eles. E aí a mesma coisa com o Piauí, enfim, com todos os veículos. Tem sido assim. Uns mais abertos, uns mais fechados, mas eu acho realmente que em breve todos vão ter que ter um jornalista cobrindo cannabis, porque é isso, é a nova mínimo como uma nova commodity. Já que o agro chama tanta atenção, né? Então vamos por aí, commodity. Perfeito. E eu percebo que você coloca como assim, temos várias opções que você se colocou nessas oportunidades, né, de diversos meios e percebeu que existem, mesmo entre os grandes, aberturas e não tão abertos assim. Você percebeu que tinha espaço também, talvez provavelmente você até se surpreendeu algumas vezes, né? E eu queria perguntar um pouco sobre a linguagem que você utiliza também nos seus textos. A gente tem vários diálogos com jornalistas que falam sobre o uso, né, da palavra maconha, da palavra cannabis. Como que você vê isso? Conta um pouco pra gente. Cara, isso é um pouco polêmico e eu tenho que ser sincera para dizer para você que eu ainda não tenho uma opinião sobre a nomenclatura, né? Eu ainda não sei o que. Porque assim, eu decidi usar mais o termo cannabis para englobar, né? Assim, a ideia primeira, quando eu cheguei, quando eu falei como é que eu vou batizar a newsletter, né? E aí eu falei, não, pera, fora tá todo mundo falando cannabis, né? E a maconha sempre foi colocada ali como aquela, enfim, a cannabis de uso recreativo. E como eu sempre quis escrever não só sobre uso recreativo, mas também sobre indústria, saúde, enfim, eu quero dominar o rolê, eu quero falar sobre tudo, né? Tudo que for relevante eu quero falar. Então eu não queria ficar atada à questão da maconha. Mas eu sei que isso também pode ser visto como dando as costas, né, pro pessoal que na verdade sempre levou a cannabis nas costas, que é o pessoal, né, da marcha, enfim, o pessoal do ativismo que segue e faz questão de usar maconha. Então, com o tempo, eu tenho usado tudo nos textos. Eu tenho usado tanto cannabis quanto maconha. Geralmente maconha quando eu vou me referir do uso adulto e cannabis, né, para falar mais geral. E aí do cânhamo, quando eu vou falar do uso industrial. Mas é uma questão que eu ainda estou aprendendo, né? Eu acho que como jornalista, eu tenho a consciência de que eu não sei de nada, e é justamente por isso que eu sou jornalista, né? Para aprender, ter a oportunidade, enquanto trabalho, enquanto gero minha renda, de também aprender. Então tem muita coisa sobre maconha, sobre cannabis, que eu não sei. Então, inclusive, se você quiser me falar um pouquinho disso, da sua compreensão, eu agradeço. Eu tenho uma grande mistura dentro da minha própria experiência de vida, né? Que eu trabalho numa associação terapêutica já há alguns anos e também estou imersa na Marcha da Maconha. Estou até com a blusa aqui da Marcha da Maconha de Belo Horizonte. Então, eu também faço a utilização dos dois, não tenho essa preferência de colocar a maconha enquanto uso adulto e a cannabis. Eu faço os dois como realmente,
colocando no mesmo sentido, porque é uma reivindicação e uma atitude política aqui do Brasil que eu percebo que tem muito sentido de ser, porque, de fato, para o público, muitas vezes as pessoas colocam de forma diferente e é como se quase classificassem como se fossem duas coisas diferentes. Então, eu vejo nessa mesclagem um grande potencial para que as pessoas perca um pouco desse estereótipo de colocar a maconha enquanto uma coisa negativa, porque a origem da palavra não é que é para o recreativo, a origem da palavra temos duas possíveis, é macana, que é uma origem de uma palavra africana, e é um anagrama para a palavra cânhamo. Então não tem nada que seja conceitual e contundente para colocar a maconha apenas enquanto um uso recreativo, tendo também o entendimento de que nós, enquanto seres, temos o nosso sistema endocannabinoide e, de qualquer forma, independente do uso que nós estamos fazendo, nós estamos tendo ali alguma ação terapêutica. Claro que isso vai depender da dosagem, do contexto e de tudo que a gente sabe que tem influência dentro dessa relação, mas é sobre a relação e não sobre a planta. Então, eu sempre gosto de fazer essa mescla dentro dos textos que eu escrevo, né, para todos os lugares. Mas, às vezes, eu vejo muito mais problemático, por exemplo, colocar o canabidiol como o único responsável pelo processo terapêutico e trabalhando numa associação que tem plantas com bastante THC e tendo resultados excelentes, vivenciando isso diariamente, eu também tenho essa luta contra essa nomenclatura de falar óleo de CBD. É uma coisa que eu faço do meu trabalho diariamente. Quando chega o moço, você fornece óleo de CBD? Não, nós fornecemos um óleo full spectrum que tem todos os fitocannabinoides presentes, o canabidiol, o tetraidrocannabinol e todos os outros, fazendo um processo sinérgico que produz uma melhor eficácia. É o que a gente tem dentro dos estudos que são do efeito comitiva. É claro que cada pessoa vai ter uma necessidade específica, mas dentro do contexto que nós estamos, a forma como nós fazemos é bem funcional. Então, tem também essa questão. Mas, enfim, a entrevistada aqui é você e nós vamos agora voltar para as nossas perguntas um pouco... Não, mas peraí, deixa eu te falar. Eu não sabia de macana, achei maravilhoso. Inclusive, prefiro macana, parece meio bacana. Gosto também que seja de origem africana, inclusive. Adorei, aprendi, obrigada. E outra, né? Quem é que vai dizer que o THC não é de uso terapêutico quando eu, por exemplo, fumo meu baseadinho no fim do dia para relaxar? Aquilo para mim é terapêutico. E eu tô fumando THC. Então, THC é terapêutico, sim. Com certeza. Os hospitais de Israel, os médicos, eles prescrevem o cigarro fumado. Então, é uma coisa muito cultural, que a gente tem esse dever, né, de ir desmistificando, para que nós possamos, de fato, fazer uma proposta de regulamentação no Brasil que não seja elitista, que é um dos maiores perigos que a gente corre hoje em dia, né? Eu queria, inclusive, que você trouxesse para a gente também, aqui no nosso papo, um pouco dessa regulamentação na Espanha, como que você vê isso, quais as principais diferenças no Brasil e quais prospecções dentro da nossa regulamentação você acha que poderiam ser aproveitadas daí? Cara, a Espanha tá enrolada, né? Porque seria quase o oposto do Brasil, né? Porque o uso recreativo, o adulto daqui, ele tá numa brecha legal que permite que hajam clubes e eu vou lá no clube e compro a minha parte, né, semanalmente, enfim. Mas o uso medicinal tá super travado. As leis medicinais aqui tem uma galera lutando para que se libere, para que chegue na farmácia. Inclusive, as associações farmacêuticas daqui estão fazendo proposta para que se venda na farmácia ou para que se faça em farmácia de manipulação, né, que aqui se chama herbolário. Então, é muito louco isso, né? Porque nesse sentido eu vejo que o Brasil, de novo, isso que se falou dessa preocupação de que não seja elitista é muito importante. Inclusive, eu me pergunto muito porque, claro, ao fazer essa opção de escrever na mídia tradicional, vem um pedido também dessas mídias tradicionais de focar na indústria da cannabis como uma indústria que gera grana.
que é uma coisa também que eu acho super importante, meio que para dizer para quem manda nas leis, para quem manda realmente na coisa toda, dizer, queridos, se não é por compaixão, se não é por empatia, que seja pelo dinheiro. Então, às vezes eu fico pensando, porra, mas eu só tô publicando matéria de grana, né, de indústria e tal, e tô deixando um pouco de lado essa parte. Mas aí logo vem outra Anitta na minha cabeça dizendo, tá, mas tem jornalistas nos meios de cannabis falando sobre isso com propriedade, trazendo essa discussão que eu acho super importante também. Esses dias saiu uma reportagem na BBC de um repórter com quem eu trabalhei na Folha, que é maravilhoso, um dos melhores repórteres em atividade no país, é o Leandro Machado, e ele conseguiu trazer essa coisa, ou seja, ele não ficou ali na coisa da grana, ele trouxe para a problemática, né, do, peraí, enquanto a indústria está fazendo um monte de dinheiro, tem gente sendo presa por farelo de maconha. Então, eu achei super, super massa essa iniciativa dele, mas também imagino que não foi fácil dentro da BBC ele conseguir esse espaço. Espero que venha mais, que tenha mais espaço para ele continuar trazendo essas reportagens. Até falei para ele, vamos fazer uma dupla. Eu cubro indústria, grana e você cobre direitos humanos. Então a gente está nessa discussão aí. Tomara que ele aceite. Puxando um pouco também para uma questão que também é polêmica e que você traz com bastante destaque dentro do seu próprio jornalismo. E aí é até mais complicado do que cannabis trazer as pautas que você aborda sobre o uso inteligente de psicodélicos, né? E aí eu trago para você a pergunta: você acredita que a cannabis seja a porta de entrada para a terapêutica com enteógenos? Cara, pode ser, mas não é o que eu percebo. Inclusive, assim, na minha experiência pessoal, né, antes de eu experimentar maconha, inclusive, porque assim, minha mãe, enfim, mãe solteira, filha única, tal, sempre teve muito em cima de mim na adolescência, tipo, a única coisa que eu não quero que você faça é usar droga e, sei lá, engravidar, sabe assim? Então foram as minhas preocupações até bastante tarde, né? Na adolescência eu não conheci maconha, não usei nenhuma outra substância. Mas aí quando eu tinha, acho que foi em 2010, 22, quando eu tinha 22 anos, eu cheguei na ayahuasca, num grupo de ayahuasca, que nesse momento eu não tinha ideia de que fosse considerado um psicodélico. Dentro do grupo se falava em enteógeno, então eu estava ali, tipo, como uma prática espiritual, e fiquei nesse grupo durante 5 anos, consagrando a ayahuasca a cada 2 semanas, às vezes até semanalmente, quando a gente ia visitar grupos irmãos. E então, assim, cheguei na ayahuasca primeiro de tudo e sem saber que era um psicodélico. E resolvi muitas, mas muitas questões. Tipo, tem uma outra Anitta depois dessa experiência com a ayahuasca. Então, eu acho que não sei, eu também percebo, assim, de parte dos estudiosos de psicodélicos, essa vontade de separar uma coisa da outra. De falar de cannabis como um recurso X e os psicodélicos como outra coisa. Então, de repente, pode ser que alguém que esteja fazendo uso de cannabis abra os olhos para essas terapias psicodélicas, mas também tem muita gente que chega direto já nos psicodélicos. Eu acredito nisso que eu te perguntei um pouco, porque eu vejo que a gente tem os estudos sobre o uso medicinal da cannabis, e aí as mídias vão acabando vendo uma abertura para poder falar sobre o uso medicinal dos cogumelos, sobre o uso medicinal do LSD. Então, por mais que ainda esteja muito prematuro, eu coloco dessa forma como porta de entrada, porque eu também tive uma vivência de festivais, enfim, que o uso de todas as substâncias, mescalina, LSD, tudo, você encontrava muito facilmente em todos os lugares. Então, assim, não há um véu, né? Há 50 roupas de cama em cima de muitas substâncias que correm, que as pessoas fazem uso e que a gente precisa tomar consciência disso e também regulamentar e descriminalizar. Então,
chegasse talvez a mesma porta, né, que abre para cannabis, para o uso adulto, nesse momento, para a gente entender que tem-se o uso adulto e tem-se o uso hedonista, né? Mas temos isso para outras substâncias também. Existem outras substâncias que atualmente são utilizadas sem qualquer regulamentação, inclusive muitas delas bem mais perigosas que a cannabis, mas a gente não fala sobre isso porque é um nicho muito distante até para poder discutir. Mas aí a gente vê algumas matérias saindo sobre o uso do LSD para depressão, o uso dos cogumelos para ansiedade. Então a gente começa a perceber que talvez eles possam caminhar, né, nesse mesmo sentido que a cannabis caminha, que é medicinal, mas é bem divertido também, mas precisamos dessa consciência de redução de danos, porque não é assim, a gente sabe que tudo tem o que é bom e o que é ruim também. Vai depender do uso inteligente disso. E para você fazer um uso inteligente, você precisa ter consciência do que você está usando. Eu achei massa essa expressão uso hedonista. Vou pegar aqui, com a sua permissão, e vou usar nos meus textos. Adorei. Cara, o que a gente vai falar do café? Eu não posso tomar café. Eu tomo café, eu fico tremendo, eu vou parar no hospital. E tá aí, criança bebendo café. Então, tipo, né, vamos parar de tonteria, como se diz aqui na Espanha, e vamos falar, né, discutir. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente se abrir para esses temas, mais a gente vai ter conhecimento, e conhecimento é poder de escolha. Mas eu tinha outra coisa para falar também. Ah, então, você falou que é divertido, né? Que pode ser divertido também as substâncias. Para mim, pode ser tão divertidas quanto assustadoras. Eu já passei, assim, maus bocados durante essas experiências, mas que no final serviram para desenterrar traumas e trabalhar coisas, questões internas. E é o que eu te falei, né? Foi um antes e depois com a ayahuasca. E me lembro, assim, os primeiros meses de descoberta da ayahuasca, eu falava, cara, isso devia ser distribuído na caixa d'água da galera. A galera tinha que tomar isso na torneira de casa, porque eu realmente acho que pelo menos uma vez, uma experiência Bom, eu posso falar da ayahuasca, que é a que eu tenho mais experiência. Eu acho que é enriquecedora na vida de qualquer pessoa. E adoraria levar minha mãe, adoraria levar todo mundo, assim, todos meus amigos. Levei muitos amigos e eles são super gratos para mim, né? Na ayahuasca a gente usa o termo padrinho, então eu sou, na verdade, madrinha de vários amigos na ayahuasca e tenho muito orgulho disso, assim. Então, escrever sobre a ayahuasca, escrever sobre essas substâncias é um pouco ser madrinha de quem, de repente, leu ali e foi atrás dessas substâncias e, de repente, mudou a vida delas de alguma maneira. Então, para mim, isso sabe, eu não posso pedir mais nada. Talvez um pouco mais de espaço para falar a respeito disso, mas estou maravilhada com essa possibilidade. A impressão que dá é que a humanidade, de forma geral, tem muito receio em despertar uma consciência, né, de lidar com as próprias sombras. Então, muitas das vezes, essas substâncias elas se tornam assustadoras, não porque elas são assustadoras, mas talvez porque ela te mostra coisas que você tem bastante medo de olhar e de encarar de frente, né? Mas que a gente consegue, a partir de olhar para isso, lidar muito melhor e às vezes melhorar até o próprio cotidiano. É como fazer terapia, não que eu não estou comparando fazer terapia com esse tipo de uso, são coisas diferentes, mas eu consigo entender uma relação no sentido de você olhar para questões que você talvez não olharia se conseguisse passar apenas a vida sendo guiado pelo que nos está dado, porque o que nos está dado é um projeto de emburrecimento. É um projeto que, para quem tem dinheiro e quem tem poder, não é interessante que você desperte, que você questione. É interessante que você continue seguindo um padrão do que está pré-estabelecido e que outras pessoas façam escolhas por você. Mas a gente
justamente enquanto jornalista, e eu admiro muito o seu trabalho nesse sentido, como eu disse, fico maravilhada de ver que tem jornalistas de grande porte que abordem isso com essa sensatez. Agradeço muito para que você tenha uma prosperidade, um sucesso e continue alavancando isso, enfim. E nessa nossa profissão a gente sabe que os desafios eles são muito grandes, e um dos desafios que nós temos é combater as fake news, né? A desinformação, que é muito grande em todas as esferas, mas com relação à maconha, a gente sabe que, apesar de vir despiorando com o tempo, ainda é muito forte, porque tem gente que tem muito interesse em ainda queimar o filme da maconha, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o desafio de lidar com essa constante circulação de desinformação e como que você pode falar para as pessoas para lidarem um pouco melhor com isso, assim. Então, você falou que tem veículo que traz muita desinformação e tem veículo também que só publica o que tem de negativo, né? Ou então agranda aquele estudo que fala que, de repente, né, mulher grávida, melhor não usar cannabis e tal. Então, a Isto É, por exemplo, gente, eu fico assim, chocada. Os caras não falam nada de cannabis, só falam quando é pra gongar. Então eu falo, cara, isso aqui claramente, mas assim, é um dos poucos exemplos que está interessado apenas em continuar com a desinformação e com o tabu, né? Os demais meios, pelo menos, estão com um pouco mais de abertura. Agora, lidar com fake news, assim, eu trabalho meio sozinha, né? Além de tudo, tô fora do Brasil, né? Não tenho essa troca que eu adoraria ter com os meus pares e com gente que trabalha com isso também. Então, estando sozinha e com um volume de trabalho enorme, não dá para eu abraçar tudo, né? Assim, eu tenho, enfim, 24 horas no dia e aí eu tento enfocar no que eu tô fazendo. Então, assim, se eu tô escrevendo uma reportagem, agora tá para sair no Estadão, uma reportagem sobre os grandes, tipo, a cannabis goes mainstream, né? Então, gente de indústrias já estabelecidas, profissionais com 40 anos de vida, sei lá, em banco ou então em hospital, indo para cannabis. Meio que para mostrar, ó, gente, tem essa galera já tá ligada, tá acontecendo isso, a elite do Brasil já se abriu para cannabis, por que não os demais, né? E nessa reportagem eu vim ali e trouxe, na introdução, eu já trouxe várias outras coisas e outros detalhes que não tinham nem a ver com a matéria em si, mas dizendo, ó, tá rolando uma experiência assim na Tailândia, que é, né, um país que até pouco tempo atrás era super complicado a respeito da cannabis. Tem alguns estudos a respeito da terapêutica canábica para casos de câncer. Então, eu tento iluminar aí nessas brechas dentro dos meus textos, de trazer também outras bases para compor as matérias. Legal demais. Um dos principais métodos de extração que a gente tem conhecimento assim hoje em dia é o método Rick Simpson, e ele fez esse método justamente para o tratamento de câncer. Isso é muito interessante também, porque algumas vezes a gente fica nessa de procurar por coisas atuais, mas já faz muitos anos também que iniciaram as pesquisas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já fez estudos sobre epilepsia, mas o proibicionismo veio e travou tudo. Então, é o nosso papel nesse novo momento vir com tudo também. E aí a gente vai, no nosso tempo aqui tá já quase estourando. Muito boa a nossa conversa, adorei o nosso encontro. E aí eu queria te perguntar, né, quem que são as suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre substâncias e drogas em geral? Quem você acompanha nesse meio, assim, e qual que é a sua perspectiva para o futuro nesse jornalismo canábico no Brasil? E aí já emendando para falar para a gente um pouco sobre quem tem interesse, né, em trabalhar com esse jornalismo canábico no Brasil. O que precisa fazer? Quais dicas você dá para quem está, de repente, aí ouvindo o nosso podcast, já ficou sua fã e falou assim, como que eu faço para poder ter esse trabalho, né, no jornalismo canábico? Então, no Brasil, a gente ainda tem
nos grandes meios, poucos profissionais, né? Eu acho que ainda tem espaço para entrar muito mais gente. Mas eu destaco a Manuela Borges, que faz um trabalho incrível na Câmara, né, com os políticos e tal, que é onde, basicamente, a gente tem que pressionar, né? Assim, tá aí, eu acho que o segredo tá aí. Então, ela fazendo esse trabalho, eu já fico bastante aliviada, né? Porque eu não tô no Brasil para estar ali, né, em Brasília pressionando. Então, ela fazendo esse trabalho, eu fico, obrigada, Manu. E eu leio muita coisa gringa, né? Então, e eu sou péssima para nome, mas assim, tem uma menina na Vice que traz sempre matérias super interessantes. Tem o Canigma, que é uma publicação israelense também que eu acompanho super. Tem um Alex, eu sou péssima para nome, mas ele faz uma newsletter muito massa chamado Fresh Toast. Gosto muito deles. E tem uma menina também da Forbes, enfim, que ela escreve também para vários lugares, que chama Lindsay. Eu não lembro o sobrenome dela, Lindsay. Então, essas são as minhas referências, assim. E a dica para quem quer trabalhar com o jornalismo canábico? Hoje em dia, o que tem que fazer? Você falou sobre ter cara e coragem no início da nossa entrevista, e essa já foi uma dica muito boa, mas o que mais você poderia falar pra gente? Não, e assim, eu também esqueci que no começo, né, eu não olhava muito para os jornalistas, senão eu olhava muito para Vivi Cedola. Porque apesar de ela não ser jornalista, ela tem uma formação em comunicação e um trabalho bem. Eu acho ela assim, elegante, fina, traz ali o fato, a notícia, trabalha com isso também, né? Assim, mesmo que não seja o core do trabalho dela, eu considero ela uma comunicadora canábica também foda. E aí a dica para quem para quem quer entrar no jornalismo canábico é isso, é bater na porta dos veículos, insistir. E às vezes assim, você fala, cara, eu recebi, sei lá, 50 nãos. Só que é isso, tipo, tenta de novo, depois de 2 meses do não, volta lá e fala, mas então, ó, você viu que já a Bloomberg lançou não sei o quê? Você viu que não sei quem tá não sei onde? Eu, no começo, eu falava isso, gente, a Folha tem a Valéria na cannabis e o Marcelo nos psicodélicos, vocês vão ficar para trás, pelo amor de Deus, né? Vamos botar alguém aí e tal. Então, é por aí, insistindo, insistindo, insistindo. E, claro, que essa pessoa acompanhe o que está acontecendo, né? Que acompanhe as notícias, que acompanhe o Cannabis Monitor, que acompanhe o Smoke Buddies, que acompanhe o Sechá, porque nesses veículos tem realmente ali o foco sobre a cannabis, você vai estar bem informado sobre todos os aspectos da cannabis, muito mais até do que na grande mídia. Verdade, trabalho muito bom aí, parabéns pro Gustavo do Cannabis Monitor, pessoal do Smoke Buddies, é fato que está cada vez mais qualificado. Deixo um salve aí para a Grills and Green também, que eu acho que faz um jornalismo de mana muito bem feito. E sobre conteúdos canábicos, assim, filmes, documentários, personalidades, como que você pode trazer para a gente aí umas dicas de conteúdos mesmo, assim, para o pessoal poder acompanhar e que você gostou muito? Peraí que eu vou ter que buscar aqui, que tem uma menina que eu acho ela, assim, maravilhosa. Ela é RP, chama Alice Moon. Ela tem uma agência de publicidade e marketing cannabis e, assim, ela sai da caixinha maravilhosamente, traz uns conteúdos massa. Eu, assim, tipo, quero ser Alice Moon, sabe? Ela é muito foda, tem uma newsletter foda também. Você lembra que rolou aquele Space Brownie de, sei lá, 350 quilos? Ela que criou essa campanha de marketing que funcionou super, assim, tipo, eles foram publicados no mundo inteiro, em mais de 200 veículos, e isso saiu da cabeça dela. Então, eu acho ela uma figura, assim, interessantíssima. Agora, me interessa mais como figura e tal, quem vem dos psicodélicos, assim, ultimamente. Claro, aí tem o Siddhartha Ribeiro, né, que todo mundo ama. Aí tem o Draulio Araújo, que também é outro maravilhoso, incrível, manja muito. E aí nos psicodélicos tem todo o pessoal de fora, né? Que inclusive está também no Brasil, porque o Brasil é um foco de atração, um polo de atração desses profissionais também gringos que vão para o Brasil para estudar e foram, sobretudo, por conta, né, da ayahuasca. E aí tem Rick Straussman,
Tem o Stevens... É que eu não vou saber nunca falar o nome dele. Stevens Rehen, ou Rehen, que também é nossa, ele faz podcast, traz conteúdo massa demais. Então, e assim, um filme que eu vi e tô impressionada e apaixonada completamente chama Fantastic Fung. Você chegou a ver? Tá na Netflix, é do Paul Stamets. Fantastic Fung, falando de toda, né, do mundo fung, e inclusive dos fungos psicodélicos. E eu fiquei apaixonada. E de livro também, né? Fico lendo, assim, How to Change Your Mind, do Michel Pollan, Drogas para Adultos, do Carl Hart. Nessa coisa mais de estudo e pesquisa, eu me interesso mais pelos psicodélicos. Bom, agora, né? Nesse momento da minha vida, eu tô nessa. Legal demais. Várias referências. Quem tá ouvindo a gente aí, quiser se aprofundar um pouco, referência não falta. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso segundo episódio do Maconhômetro Imprensa dessa temporada. Queria agradecer muito aí a Anitta, adorei nossa conversa, aprendi demais. E queria propor para que você fizesse as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui essa nossa conversa maravilhosa. Realmente muito, muito bom o nosso encontro. E ficamos aí para próximas prospecções possíveis do que seria, né, esse mundo midiático dos psicodélicos e da cannabis, torcendo para que seja o melhor possível, né, dentro de todas as considerações que nós fizemos aqui nessa conversa. Então, muito obrigada, Anitta, tudo no seu nome. Valeu, querida. Obrigada pelo espaço. Estou super contente de fazer parte desse movimento, dessa revolução, de ser mais um ator aqui trabalhando diariamente, como vocês, para tirar esse véu, essa cama de, como é que você tinha falado? De lençóis. Esse monte de lençol no varal. Vamos ver o céu, vamos, né? Vamos olhar o horizonte. E é isso, assim, eu acho que, galera, vamos criar conteúdo sobre cannabis, conteúdo de qualidade, vamos ser criativos, vamos pensar o que ainda não foi falado, vamos criar podcast, vamos criar canal no YouTube, vamos mostrar para essas redes que insistem em derrubar a gente, né, inclusive, as nossas contas, para mostrar para ele que a comunidade é enorme e está cada vez maior e vai ser cada vez maior, porque num país e num mundo com tanto estresse e depressão, que são as doenças do século XXI, essas substâncias estão aqui para auxiliar a gente e vamos lutar, vamos fazer parte dessa, vamos ser os guerreiros dessa luz. É isso. Obrigada. Gratidão, muito, muito, muito bom mesmo, Ana. Muito obrigada pelas suas considerações. Realmente eu acho que é bem por aí mesmo. Não vamos nos acovardar. A gente tem muita coisa para poder falar a respeito, anos e anos de proibição para poder desmistificar, e é urgente que a gente possa tratar de forma mais inteligente o uso de substâncias, né? Não faz sentido insistir na ignorância, não faz sentido investir nessa guerra. E chegamos ao fim aqui do nosso Cannabis Monitor Imprensa com a Anitta Crepe. E gostaria de deixar um recadinho aí para você que está nos ouvindo, que se você puder fortalecer o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo, o endereço é apoia-se/Cannabis Monitor, apoia.se/Cannabis Monitor. Assine também a nossa newsletter para receber de mão beijada sal fino da informação sobre a planta. Se inscreve lá no nosso site, cannabismonitor.com.br. Um beijo grande e até a próxima entrevista, galera! Valeu!